Queridos irmãos, que possamos abrandar o nosso coração e nos sintonizarmos emocionalmente com Jesus e aproveitarmos essa tarde na busca da compreensão dos ensinamentos que Ele deixou para todos nós. A nossa companheira e irmã de trabalho, Leia, quando fez a abertura desse trabalho, ela mencionou com muita propriedade que a doutrina espírita ajuda muito no nosso entendimento do Evangelho de Jesus. Isso é uma grande verdade. Até a não vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, a compreensão dos ensinamentos de Jesus ficaram na obscuridade. Primeiro porque nós, as criaturas, não tínhamos fácil acesso a esses conhecimentos, visto que toda a documentação escrita dos ensinamentos de Jesus estava de posse de uma organização religiosa que nós mesmos, os homens, criamos, e nos achamos no direito de guardá-la, em locais muito bem fechados. A segunda coisa é que a grande maioria das pessoas nessa época não sabiam ler. Saber ler é uma experiência quase moderna. Poucas pessoas, poucas famílias tinham acesso à cultura. Então, a grande maioria do povo não tinha acesso a esses conhecimentos, senão através da interpretação dos religiosos que se diziam representantes desses mesmos ensinamentos, dessas mesmas verdades, e as interpretavam a seu modo para nós. Então, apesar de nós termos 2000 anos, praticamente, de ensinamentos evangélicos, nós somos ainda profundamente ignorantes do conteúdo desses ensinamentos. É uma verdade que a gente descobre parando para pensar. Na época da minha avó, por exemplo, as mulheres não precisavam estudar. Elas aprendiam as lides da casa, porque iam ser mãe de famílias e era isso que interessava. E aos homens era importante logo adquirir uma profissão, porque eles teriam que ser os mantenedores das novas famílias que se formavam. Então o estudo era restrito, muito restrito. Hoje nós temos escola pública para todas as pessoas no nosso país e na grande maioria dos países que são ditos em desenvolvimento ou desenvolvidos na linguagem do ser humano. Na África, por exemplo, a grande maioria dos povos ainda não tem esse acesso. Nos países latino-americanos mais pobres também. Então a gente sabe que a realidade do mundo é muito diferente daquele dia a dia que nós vivemos hoje. E a gente não se dá conta disso porque, como diz o ditado popular, a gente só fica olhando para o nosso umbigo, não é? Eu acho que a gente não olha para o umbigo, olha para o pé. Meu umbigo está sempre cobertinho, a menos das moças hoje, que usam roupa curtinha. Mas a gente está preocupado com os objetivos nossos e não nos damos conta da realidade na qual nós estamos inseridos. Então, para aproveitar isso, nós hoje escolhemos uma lição de Jesus para trazer, comentar com vocês e mostrar a adequação dessa lição estendida e explicada pela doutrina espírita. Quer dizer, a Leia já estava em sintonia com os espíritos
e eu também, provavelmente, nessa organização do trabalho. Porque a gente pensa que uma casa como essa, a gente vai chegar e vai fazer as coisas. Não é nada disso. Tudo está bem organizado previamente, estruturado. Os diretores espirituais que trabalham pelo bem na Terra não improvisam. Eles organizam e fazem acontecer. E se a gente entra em sintonia com eles, a gente participa desse acontecimento de maneira adequada. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, isso aqui é a Bíblia, o Novo Testamento, não é? Tem o Velho e o Novo no mesmo livro, eu estou pegando o Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus, e eu vou trazer para vocês, né, a parábola dos lavradores maus, que está no capítulo 21 de Mateus. Acho que muito pouca gente já ouviu falar dessa parábola, né? Mesmo os estudiosos espíritas. Vocês já ouviram falar nessa parábola? A parábola dos lavradores maus? Né? A gente conhece mais a parábola do bom samaritano, né? do semeador, do joio e do trigo, e para por aí. A gente não conhece o Evangelho. E ela começa, então, nesse capítulo 21, versículo 33. Prestem bastante atenção. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Vamos traduzir um pouquinho. Pai de família é um senhor, um chefe, não é? Tinha uma vinha, plantou nessa vinha, circundou-a de um valado, de uma proteção, de um vale protegendo, construiu nela um lagar, o lagar é um tanque, onde se prepara o suco das frutas, especialmente do vinho, onde se prepara o suco da uva para fazer o vinho. Construiu nela também um edifício, né, como uma torre, para observação, para que pudesse ter vigilância para com essa região. E arrendou-a a uns lavradores. E depois de feito isso, se ausentou para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, porque afinal a terra era dele. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles, os lavradores, fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Qual será o comportamento do senhor da vinha? Os discípulos respondem: dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus Desculpe, eu perdi aqui um pouquinho.
que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que também ouviam Jesus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Olha que parábola interessante. A primeira lida dessa parábola, a gente não tem uma compreensão muito clara, porque a gente não sabe o que é que Jesus está querendo dizer. Uma parábola é uma história por semelhança, uma história por analogia. Ela pinta uma história para significar algo mais profundo. Então, quando Jesus vem e conta uma história dessa, ele não está querendo falar diretamente da vinha, dos lavradores, mas está querendo falar de algo espiritual que está por trás dessa simbologia. Porque parábola é uma história simbólica. Então vamos ver. Há uma vinha, um pai de família, umas terras que são preparadas uma vinha, são preparadas adequadamente, com proteção adequada. Quer dizer, o senhor da vinha é cuidadoso com aquilo que lhe pertence. Então prepara a vinha, prepara um valado de proteção, prepara um lagar para que se possa aproveitar dos frutos que vão ser produzidos e produz também ali uma edificação à forma de torre para os cuidados da vigilância e da atenção. E então, com todos os recursos, arrenda para lavradores cuidar dessa terra. Uma vez feito isso, ele se ausenta, deixa por conta dos lavradores a iniciativa do aproveitamento de todos aqueles recursos assim preparados. Quando chega a época do fruto, então ele manda seus servos para verificação daquilo que foi produzido e, naturalmente, para acompanhar como está sendo utilizado aquela vinha, aquelas terras tão cuidadosamente preparadas. E a gente encontra nessa história a reação dos lavradores, que para não ter que pagar ou assumir as responsabilidades que lhes cabiam, matam, prendem, trucidam os servos que vêm pedir contas do uso daquelas terras. Impressionado com a atitude daqueles lavradores, o Senhor manda então um novo conjunto de servos, maior ainda do que os primeiros, para que pudesse acompanhar e receber aquilo que é desejado do aproveitamento das terras. E os lavradores procedem duramente, da mesma forma, com aquele conjunto maior de servos que veio a mando do Senhor. O Senhor, quase indignado com essa atitude, manda o próprio filho, na esperança de achar, que mandando o próprio filho, eles não teriam, os lavradores, coragem de agredi-lo e assim prestariam contas. Ao invés disso, o próprio filho é arrastado fora das vinhas, é morto, na ilusão de que, fazendo assim, os lavradores poderiam definitivamente tomar contas das terras para fazer o que bem entendiam. Não é? E aí Jesus, contando isso, propõe o que é que o Senhor fará agora, quando ele vier por ele mesmo fazer a averiguação e a cobrança daquilo que lhe pertence. Certamente que os discípulos
ali perto e as pessoas mais chegadas ouvindo, respondem que eles serão, os lavradores, mortos e tirados definitivamente da posse da terra, né? E essas terras seriam então entregues a outros que certamente funcionando dariam de volta os frutos esperados. E Jesus então aproveita dessa resposta e fala sobre a importância desse trabalho todo, chamando a atenção de que tudo isso já tinha sido dito de alguma forma, não é? Porque ele chama a atenção, não é? De que já havia tudo isso de alguma outra maneira narrado nas Escrituras. E lembra a coisa fundamental desse ensinamento, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, isto é, a atitude dos lavradores com relação ao Senhor, rejeitaram esses lavradores, né, a ação do Senhor. Então, a pedra que era rejeitada é aquela que é colocada como a cabeça do ângulo. Isso também é preciso que a gente entenda. Essa pedra, cabeça do ângulo, tem um significado muito profundo de segurança. Hoje, nós, quando temos que construir alguma coisa em arco, a gente faz uma estrutura de madeira suportando, faz uma estrutura de ferro trançada, coloca naquele encaixamento de madeira, prepara o cimento com pedras adequadamente e constrói ali uma estrutura de concreto. Uma vez seco, tira-se e está firme. Mas os antigos não tinham cimento. Como é que eles faziam? Eles lavravam as pedras, punham um suporte de escora, iam pondo as pedras até que a última pedra era a pedra de ângulo, que encaixada em ângulo ali, tirado a escora, todas as pedras tenderiam a descer, mas como estavam em forma angular, aquela última estrutura todas e elas não caem. E isso conseguiu resistir tantos séculos que nós encontramos construções desse tipo no Velho Mundo. Quem já visitou Roma ou alguma cidade que tem restos do Império Romano que gostavam de fazer estrutura em arco, vão encontrar ali essas estruturas até hoje existentes. Faziam aquedutos, faziam várias coisas suportadas nesse tipo de construção. Então, a pedra angular é a pedra decisiva da segurança. Jesus, então, chama a atenção para que a posição, né, espiritual diante das coisas divinas são feitas de acordo para que elas tenham segurança definitiva. E isso tudo já está ensinado nas Escrituras. E Jesus, adiantando essa história, ele fala, então, não é, que aqueles, né, que desprezam e que vão contra essa pedra angular de segurança, que é representada pela própria realidade de Jesus entre nós, não é? Ficará espedaçado ou ficará reduzido a pó. E essa insinuação, essa colocação de Jesus, deixa que tanto os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que eram os donos da verdade na época, sintam que Jesus estava falando para eles, porque eles são os representantes dos lavradores, que estão ali matando os profetas, destruindo as verdades espirituais trazidas por Moisés, adaptando-as aos interesses imediatistas e cuidando, inclusive, de articular contra o próprio Cristo, que é a pedra angular de toda essa história, para que ele pudesse ser retirado da vinha, para que eles pudessem continuar no status quo do poder, do interesse e do atraso, mantendo o atraso do desenvolvimento espiritual dos trabalhadores desta vinha.
É muito interessante isso. Quando Jesus ensina isso, ele está falando de que vinha. Qual é essa terra? É o nosso próprio planeta. É o nosso planeta Terra. Os lavradores, ao qual foram arrendados essas terras, são todos os espíritos que, trazidos de outros sistemas planetários, em processos de exílio por atraso dos seus desenvolvimentos, vieram trazidos para cá. Porque antes deles virem, a Terra era um mundo primitivo e desenvolvia aqui os terráqueos, se a gente puder dizer assim, né? Os não alienígenas ou não espíritos de outros lugares que estavam no processo natural de desenvolvimento através lá do homem neandertalense, do Homo sapiens, do Homo erectus mais antigo, vindo se desenvolvendo na Terra como espíritos ainda primitivos. A Terra chega um momento de transformação de mundo primitivo para um mundo mais adiantado na escala evolutiva. Então ela começa a ser tratada como mundo de provas e expiações. E para ser um mundo de provas e expiações, é preciso então aproveitá-la com espíritos que necessitam das expiações. Então eles são trazidos de outros mundos que em escala de desenvolvimento adiantado precisam ser liberados desses mesmos espíritos que atrapalham a continuidade do progresso nesses planetas. Então eles são trazidos para cá. É muito interessante. Aí a gente vem no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e vamos ver o que se fala de mundo de expiações e de provas, que é o nosso planeta. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? Isso é o que os espíritos estão dizendo a Kardec. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. Então, o desenvolvimento na fase primitiva já tinha sido feita. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta ainda atrasado para expiarem aí seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Mas, curiosamente, esses espíritos trazidos para cá encontraram a vinha preparada para o trabalho de crescimento espiritual. Tudo já estava feito para isso. Então, não foram trazidos e abandonados, como a gente faz com os nossos presos nas cadeias. A gente joga eles lá. Uma cela que cabe 2, a gente põe 30. E deixa eles sobreviverem como podem. Eles dormem aos turnos. Porque todo mundo deitado não cabe. Eu não sei se vocês já visitaram prisões aqui no Brasil. Eu já visitei muitas cadeias, muitas penitenciárias, tanto no Rio, quanto a própria daqui de Araraquara, porque o grupo espírita daqui tinha um trabalho que realizava lá e eu acompanhei várias vezes esse trabalho. Então, as nossas cadeias são extremamente, onde se espia os erros cometidos, não é? Para se resgatar problemas assumidos com a própria consciência e com a sociedade, ao invés de serem tratados de maneira adequada para que possam se recuperar, a gente joga sem condições nesses lugares. Mas o Senhor da Vinha não faz isso conosco. A gente chegou aqui e tinha todas as condições para superar problemas.
ele continua dizendo: entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos já em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Vejam a vinha de que nós tratamos e que Jesus está tratando. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros, trazidos de fora. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a esses últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pelo qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios cuja variedade é quase infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mas, na lição seguinte, ele fala sobre o mundo regeneradores e depois fala sobre progressão dos mundos. E eu vou ler o último trechinho para que nós possamos compreender em que fase nós estamos. Assim é que a Terra, segundo essa lei de progressão dos mundos, esteve material e moralmente um estado inferior ao que está hoje e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Olha que coisa interessante. Então, na parábola dos maus agricultores, lavradores, que nós lemos ali, Jesus termina a história dizendo isso, que aqueles que foram mau usuário dessa vinha serão retirados daqui e outros serão trazidos para justamente poder fazer com que a vinha seja útil e de frutificação de frutos para o desenvolvimento de todos. E aqueles que são os pilares atrapalhadores do progresso, por causa das ambições, da inteligência e do interesse pelo imediatismo da vida, como são, em geral, as pessoas que detêm nas suas mãos o interesse do mundo terreno, terão que ver de encontro com a pedra angular de decisão sobre essa mudança na qualidade do nosso mundo, que passará para um mundo de transformação, que é justamente o filho rejeitado por esses mesmos lavradores. Jesus, há 2000 anos atrás, veio ter conosco, como filho do Senhor, para trazer para nós essa informação preciosa e chamar a atenção daqueles lavradores para que eles se dessem conta da responsabilidade espiritual que carregavam
e que carregam até hoje. Ao invés de ser ouvido e devolvido aquilo que de bem pertenceria a todos, eles eliminaram, pela força e pela violência, a presença de Jesus encarnado entre nós. Mas não impediu a presença de Jesus, é Espírito entre nós. Porque Jesus continua conosco, nos auxiliando espiritualmente, como sempre esteve. E mais do que nunca, nesse momento em que nós estamos vivendo, por causa desse momento importante de transformação em que nós estamos colocados. Portanto, a gente compreende claramente na doutrina espírita a continuidade e o esclarecimento das lições espirituais que Jesus, há 2000 anos atrás, nos deixou. E se hoje, numa primeira leitura do Evangelho, não é de Mateus, como eu fiz com vocês, é de difícil, inicialmente, a compreensão, não é mais com a luz que a doutrina espírita nos deixa, porque os espíritos falam a linguagem do nosso entendimento hoje. Porque o objetivo da doutrina espírita é justamente esse. Não é fazer com que nós nos reunamos aqui para curar nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, porque elas são todas frutos da nossa incúria espiritual, da nossa ignorância espiritual, e porque estamos, por causa dessa ignorância espiritual, agredindo as leis espirituais que nos governam e trazendo como consequência essas mazelas todas. Entendido isso, compreendido as leis espirituais que nos governam, nós colocamos por nossa vontade própria, por decisão pessoal de cada um, freio nessas atitudes e começamos então a construir um mundo novo para nós, que é o mundo de regeneração. De que maneira? Controlando tanto o nosso sentimento quanto as nossas fantasias intelectivas colocadas nas coisas transitórias do mundo terreno. Aprendemos a cultivar aquilo que Jesus disse, os tesouros do céu. Ao fazer isso, pode ser que soframos ainda um certo tanto nessa encarnação, mas certamente a próxima será muitíssimo mais suave. Vejam, está nas nossas mãos. As lições espirituais trazidas pela doutrina espírita não é absolutamente diferente do que Jesus ensinou. Mas o que Jesus ensinou numa época de adiantamento de conhecimento para nós, espíritos ainda atrasados, ignorantes. É possível que uma boa parte de nós que estamos aqui ouvindo hoje somos não espíritos extraterra, mas espíritos dos silvícolas, indígenas, que melhoramos o nosso comportamento, o nosso conhecimento, com a convivência desses espíritos mais esclarecidos, mas menos moralizados. Vejam só o que nós fazemos com as nossas tribos indígenas. Levamos para eles a tal da cultura do civilizado. Então eles aprendem a beber, a pornografia, não é? Aos incestos, às atividades sexuais desequilibradas, não é? E levamos a eles a infelicidade tal que jovens indígenas não aguentam a vida que têm, que é tão diferente da que eles tinham antes, que suicidam, se matam. E isso é muitíssimo raro de acontecer em povos primitivos. Os povos primitivos não têm medo da vida, porque eles são muito mais impulsionados pelo instinto de sobrevivência, que não corre do perigo, mas que se protege do perigo, como fazem os animais, do que propriamente sai da vida por desgosto, por infelicidade interior, por não ver um panorama de valores na sua frente. Vejam, é muito interessante da gente fazer uma análise cuidadosa de onde estão inseridos os conhecimentos espirituais que nós deixamos de aproveitar para nós. Então, nós estamos em progresso, mas para continuar no mundo de regeneração é preciso, então, que nós saibamos aproveitar da vinha, fazendo com que ela dê fruto que possa servir a todos.
E qual é o fruto do indivíduo? Senão as suas ações, os seus sentimentos e o seu pensamento. Nós temos 3, né, representações de atividade no meio social, que é o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Quando alguém nos fecha numa rua qualquer aí no trânsito, e que a gente não tem a chance de dizer para ele diretamente o palavrão, mas pensamos, nós emitimos o mesmo fruto. Porque a vibração espiritual carregada que a gente gera dentro da nossa capacidade de pensar e sentir é projetada em cima da pessoa. E se ela não souber se proteger porque está usando a torre da vigilância, ela fica aborrecida, chateada, chega em casa, desconta na família pelo mal-estar que ela está sentindo, não sabe por quê. Não é? Quantas vezes nós chegamos na nossa casa sentindo um mal-estar que não sabe de onde que veio? Quem é que nunca identificou isso em si próprio? De onde vêm esses estados emocionais? Senão do fato de nós violarmos direitos alheios e gerar nessas pessoas vibrações infelizes na nossa direção. Ah, mulheres, vocês não sabem o que fazem com seus corpos. Porque ao exibir a beleza da sensualidade, provoca uma chusma de vibração de homens desequilibrados que projetam em cima de vocês, mulheres, a ação da sensualidade, da sexualidade desrespeitosa, que ainda é característica do nosso mundo. Querem ver por quê? Quantos motéis florescem em cada cidade? Não é verdade? Então, a gente pode mostrar a nossa beleza, mas tem que ter cuidado com o que geramos de sentimento nas outras criaturas em todos os nossos atos. Todos. Parece que isso não tem importância, mas tem grande importância. Se vocês quiserem ver isso em detalhe do que eu estou falando, leiam o livro Sexo e Destino de André Luiz. Porque vocês vão ver uma moça fazendo exatamente essa exibição sensual, nua, no seu próprio quarto, a portas fechadas, mas o pensamento dela está fora daquilo, da proteção da torre de vigilância. E os espíritos que não têm problema com portas entram ali dentro e se aproveitam disso. Há uma assistência espiritual. Quando a gente busca um ambiente não equilibrado, não protegido por valores morais para as nossas atividades sexuais, como os motéis. A gente tem sexo grupal ali dentro. Porque os espíritos que estão acostumados a frequentar ali se juntam a nós. E eu conheço casais espíritas que têm esse conhecimento e que acham interessante de vez em quando visitar um motel, porque é diferente. Eu não sei quantos eles levam para a casa deles, mas certamente voltam com companhia. E depois, uma vez que a companhia espiritual acha a porta da sua casa aberta, ser colocado para fora é difícil, porque o convite foi seu, pelas suas atitudes. A gente não se dá conta dos frutos que nós geramos pelas nossas ações. Jesus não está falando da vinha aqui como lugar de plantar uvas ou frutos. Está falando do fruto dos lavradores, daqueles que operam na terra, que somos nós, os filhos de Deus. A lição é uma lição espiritualizante para todos nós. Tem 2000 anos que Jesus deixou essa lição, mas nós só vamos compreender quando nós conseguimos sair da nossa posição de homens e mulheres e nos descobrimos espíritos imortais em trânsito pela terra, utilizando um corpo masculino ou feminino, e lemos essas lições com o espírito de percepção da realidade espiritual. E é esse o grande gol que a doutrina espírita faz.
ela abre o nosso entendimento para que nós deixemos de ser homens e mulheres e nos entendamos como espíritos em trânsito pela terra. E é isso que somos. Por isso, a gente faz um sacrifício tremendo para cuidar do corpo, mas não faz o mesmo sacrifício para cuidar do espírito. Não é? A gente até junta dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Não é? Corre o risco de passar para o lado de lá na cirurgia plástica, porque também, claro, é um dinheiro fácil, tem muitos cirurgiões, né, inescrupulosos que estão matando gente à custa disso. Há no Brasil exemplos e exemplos, todos nós ouvimos isso quase que cotidianamente nas nossas televisões. Mas por que a gente não usa esse mesmo recurso para embelezar a nossa alma? O Chico Xavier era feio, feio que doía. Ah, como eu gostaria de ser belo espiritualmente como ele é. Não é? Porque o corpo morre. Jesus ressuscitou Lázaro. 3 dias que ele já estava ali naquela cova, naquela gruta onde se enterravam os mortos, já com mau cheiro. Jesus manda ele sair porque ele estava em catalepsia profunda. Ele sai de lá. Mas cadê Lázaro? Onde está Lázaro? Deve ter morrido 3 ou 4 anos depois. Teve uma pequena prorrogação. Não é? Porque é o máximo que a gente pode ter na vida terrena, é uma pequena prorrogação de vida. E isso é possível. Leiam o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e vamos ver lá um dos casos, 5 casos de desencarnação acompanhados, onde uma pessoa, por razões de necessidades espirituais, ganha uma prorrogação por algum tempo. Vocês pensam que muitos desses transplantes de órgãos não são prorrogações? Quase que a maioria deles. Porque quando não tem que dar certo, o sujeito transplanta e morre no dia seguinte ou morre de outra coisa. É preciso que a gente aprenda a dar valor no que tem valor. Não fazer como esses lavradores que ficaram muito preocupados com a terra, em herdar a terra a qualquer preço. Melhor que a gente herdar a terra é herdar o universo. E para herdar o universo, a gente precisa ser espírito livre. Mas para ser espírito livre, a gente precisa ser espírito responsável. E para ser espírito responsável, cidadão cósmico, nós temos que evoluir. Temos que conquistar os valores da alma, os tesouros do céu que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói nem a traça come. Se nós somos capazes de fazer sacrifícios enormes, não é? Para poder até dar uma aparente educação boa para os nossos filhos, porque hoje a gente já trabalha cedo, de tarde, de noite, para conseguir mais dinheiro, para dar uma boa educação para os filhos. E aí os filhos carentes do pai e da mãe, quando chegam na adolescência, procuram as drogas. Porque não tem pai nem mãe para sentar e conversar com eles, assistir uma televisão junto, não é? Conviver. É preferível dar menos roupa e mais acompanhamento pessoal. Porque roupa estraga. Não é? A minha filha estava lá em Paraty, deu uma tromba d'água, toda a roupa dela foi para o brejo, nitidamente. Não é? Porque encheu a casa dela. Então, e quantas pessoas estão perdendo tudo que quase não tem? E nós continuamos preocupados com as coisas imediatistas da vida. Nós que já temos conhecimento dos valores espirituais. Então, essa parábola é uma parábola onde Jesus ensina para nós que a gente tem que aproveitar a vinha que o Senhor nos empresta como recursos de progresso espiritual. E a gente tem tudo para isso. Tudo. Até a doença, que a gente não gosta de ter, mas que vem ensinar para a gente valores profundos da alma. Querem saber? Leiam o livro do Jerônimo Mendonça. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Jerônimo Mendonça, mas ele foi simplesmente o Cambises. Quem é Cambises? Foi um imperador persa, depois de Ciro,
não é? Que conquistou a posição porque era filho de Ciro II, invade o Egito e toma conta do Egito. Era um grande homem, um grande lutador, ficou na história. Quando eu era garoto, estudava história geral, no meu tempo ainda a gente estudava história, a gente aprendia isso, Ciro, Dario, Cambises e todos esses grandes que ficaram na história desses povos antigos. Pois Cambises, só para relatar um pequeno fato da vida dele como imperador, era casado com uma meia-irmã, porque naquela época era assim mesmo, né? O imperador podia ter muitas mulheres, então tinha muitos filhos. E os filhos meio-irmãos, para não perder a dinastia, casavam entre si. E ele então casa com uma meia-irmã, né, para ser o sucessor de Ciro. Só que no momento ele já estava meio cheio daquela meia-irmã, que depois ele gostava muito dela antes, mas depois se encheu, porque ele era um indivíduo volúvel, gostava de muitas mulheres, como existe um monte de homens até hoje assim. Né? E o que aconteceu? Ele se enche dela, ela estava grávida, dá um chute na barriga dela e mata os dois. Simplesmente. E não se perturbou com isto. Antes ele já foi um príncipe no Egito que pegava as donzelas, aproveitava dela, depois arrancava o coração delas. Então essas barbaridades que nós vemos hoje contado nas nossas televisões, sempre existiu desde muito tempo no nosso planeta. No entanto, ele nasce agora como Jerônimo Mendonça em Tuiutaba. Com 17 anos começa uma doença degenerativa, daquelas que vai perdendo o controle, o movimento. Com 20 anos, ele estava numa cama feita especialmente para ele, na posição em que ele ficou no corpo por deformações por causa da doença. E mais do que isso, cego, porque a doença também leva à cegueira. Dos 20 aos 50 anos, ele viveu trabalhando no movimento espírita. Dessa maneira, conseguiu, com a ajuda dos familiares, comprar uma Kombi. Ele era colocado dentro da Kombi com cama e tudo e fazia palestras espíritas por todos os lugares. Foi um vencedor na cama. Depois que desencarnou, porque desencarnou mais ou menos recente, uns 4, 5 anos talvez, ele já escreveu o livro da história dele, né? Onde a gente vai saber que ele foi Cambises, por isso que eu estou contando para vocês. Chama Asas da Liberdade. Leiam, estudem a doutrina espírita, porque é nessas lições que nós vamos aprendendo o que significa a nossa vida. Não tenham preguiça de aprender os valores espirituais. Por isso é que, muito bem falado pela Leia, casa espírita não é lugar de rezar, é lugar de aprender e crescer. Rezar, a gente reza em qualquer lugar, como Jesus nos ensinou. Isso não é um templo, é uma universidade espiritual. É isso que é a casa espírita, não é uma igreja, não é um templo. Não precisamos pôr nada nas paredes, senão uma tela para ter aula, para aprender coisas. Um quadro negro, que é sempre muito comum se ter nas salas de estudo dos grupos espíritas. Nós temos que aproveitar do conhecimento espiritual, porque o conhecimento arrasta o desenvolvimento moral. Quando a gente sabe, a gente fica com dúvida se deve ou não fazer, porque a gente já sabe que tem consequências. E a doutrina espírita é maravilhosa nisso, porque ela diz: a cada um é dado absolutamente segundo as suas obras. Né? Aquilo que Jesus ensinou, ela mostra claramente nesses enredos todos de vida de diferentes companheiros nossos, narrados na literatura espírita, nos romances espíritas, escrito pelo esforço de espíritos bondosos, através de médiuns dedicados, para que nós tenhamos o conhecimento adequado e possamos mudar a conduta e o comportamento de nossas vidas. Evangelho, Jesus está aí não para ser admirado, Jesus não precisa da nossa admiração. Sabem por quê? Porque antes de nós existirmos, ele já era. Ele já existia.
Jesus é mais antigo do que 4,6 bilhões de anos. Porque quando a Terra entrou no processo de formação com o sistema planetário solar, Jesus já era um espírito angelical. Então ele não evoluiu aqui, ele evoluiu em um outro sistema planetário que provavelmente nem existe mais. Porque o universo, tudo no universo se transforma e cicla e recicla. Nós estamos vivendo nesse planeta, mas todos os átomos desse planeta foram feitos em outras estrelas que não o Sol. Porque toda estrela é uma fornalha especial criada por Deus, através de leis que a gente estuda na ciência. As produtoras de átomos pesados. Começa com hidrogênio. Na fusão, faz o átomo de hélio. Na fusão, faz átomo de carbono. E assim vai fazendo todos os átomos. Porque a temperatura ali é inimaginável pela nossa cabeça. Vocês sabem quanto custa 400 graus Celsius? Vocês já puseram o dedo em 400 graus Celsius? Imagine 100 milhões de graus Celsius. O núcleo das estrelas estão a bilhões de graus. Então não faz sentido na nossa cabeça, mas é ali que se faz a matéria-prima para a produção dos mundos e dos nossos corpos, porque os nossos corpos também, nós temos pedaços de estrelas no nosso corpo. A gente não se dá conta disso porque a gente é ignorante. A gente não se dá conta das coisas espirituais porque a gente é ignorante. E vamos continuar ignorante enquanto não fizermos o nosso esforço de aprender os valores que nos cercam. E a doutrina espírita é o acelerador desse aprendizado, porque está tudo fácil para a gente. A literatura espírita é vasta. Além de ser vasta, ela é clara e simples. E os espíritos dizem claramente, o papel da doutrina espírita é dar condições para que todas as pessoas compreendam os valores espirituais, independente do fato de precisar de pessoas para ensinar. Porque as pessoas que estavam tentando ensinar até agora só fizeram coisas atrapalhadas. Que são as religiões diversas. Não é? Se a religião fosse solução do mundo, nós já estávamos feitos, porque tem mais de 2.000 religiões estabelecidas. E cada dia aparece uma nova, porque agora é um bom negócio. Como diz um amigo meu, né? São pessoas que vão mostrando o caminho do céu, mas ficam na estrada cobrando pedágio. Não é? Vão ficar para trás, porque vão ficar no pedágio. Não vão adiante. Não é? E são essas pessoas pilastras dessa civilização ou dessa vinha que Jesus fala que vão ter que se ver com a pedra angular do processo evolucionário. Então nós, os espíritas, que temos esse conhecimento, claro, não podemos mais, não temos direito de alegar ignorância, portanto não podemos mais errar assim. Já chegam os erros das encarnações passadas, que nós já fomos padres, freiras, religiosos de todas as naturezas. O Brasil é cheio de gente, cheio de espíritos que vieram da Índia, né? Do Oriente Médio, do Oriente mais longe, cheio de espiritualismos. Quando você vê uma pessoa muito mística, pode saber que ela veio dessa região. Não é? Porque antes do Brasil ser descoberto, o que nós éramos? 5 milhões de indígenas. Tá certo? Agora nós somos 180 milhões de pessoas. Da onde que a gente veio? Deus não está fabricando espírito aqui na Terra, não. Tá certo? Está transplantando espírito de um lugar para outro. Nós esvaziamos o mundo velho e viemos para o mundo novo. Se vocês quiserem saber disso, vão saber isso na literatura espírita. Peguem o livro Roteiro, lição número 9, Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e vão lá ver que a Terra é uma casa espiritual que abriga um pouco mais de 20 bilhões de espíritos, das quais uma parte está reencarnada, que somos nós. Hoje, 6,5, 6,6 bilhões de pessoas. Mas olha, como é curioso, esse mundo em transformação. Em 1910, mais ou menos, nós éramos 2 bilhões de encarnados. Estamos esvaziando as regiões espirituais
encarnando aqui. Todos nós somos desse grupo de reencarnação coletiva. Por que isso? Porque está no momento da separação entre joio e trigo, da transformação do nosso mundo para um mundo de regeneração. Todos os lavradores que estão usando essa vinha, que não quiserem continuar na tarefa, devolvendo os frutos ao Senhor, vão ser exilados daqui para outros mundos, de expiações e provas em circunstâncias, em condições mais anteriores do que a Terra está hoje. Imagine a Terra 10 mil anos atrás. Será que nós gostaríamos de viver na Terra 10 mil anos atrás? Que a gente não tinha nem cidade ainda, que a gente não sabia fazer casa. A gente morava nos buracos, né? A gente morava nas cavernas, que a gente encontrava, vivia em bando. Né? Feio, horroroso, cabeludos, né? Nem roupa a gente usava, porque a gente usava pele de animais por causa do frio, porque quando não era frio a gente ficava nu mesmo. Tem muita gente que está querendo voltar a essa fase, né? Parece que tem saudade. Vai para outro mundo fazer isso lá. Então é preciso que a gente faça a escolha própria. E a escolha própria é ser capaz de aproveitar a vinha de maneira correta. Essa lição de Jesus, que tem 2 mil anos, a parábola, né, dos lavradores maus, é uma parábola, um ensinamento para nós. Todos nós. Vamos ser pedido as contas do que estamos fazendo, dos benefícios que recebemos. Porque é uma torre de vigilância. O mundo nosso não é um mundo caótico. Ele tem diretor espiritual competente. E tem uma quantidade muito grande de espíritos bondosos, ministros desse diretor competente. E que todos nós estamos, segundo a linguagem do Apocalipse, sendo selado. Selado é marcado com um selo de Deus ou selo do mundo de provas e expiações. Quem tiver o selo de Deus fica no mundo de regeneração, onde a terra vai passar a usufruir dessa realidade. E, obviamente, outros lavradores mais adiantados vão ser trazidos para cá para ajudar esse progresso. Mas os que saírem daqui vão para o mundo de expiações e provas numa fase mais primitiva. É a lição. Peguem esse texto em suas casas, leiam de novo. E peguem o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitas moradas na casa do Pai. E estudem, não leiam, estudem. Façam grupinhos pequenos, discutam um com o outro, sem brigar, né? Discuta no bom sentido, troque ideias, né? Cada um pensa de um jeito, entende de um jeito. A gente tem que aprender a conversar sem brigar, sem discutir, sem querer impor as nossas ideias. Pensem, construam novos conhecimentos na cabeça de cada um, porque é isso que nós temos que fazer, porque nós só vamos agir com o nosso recurso. Na hora do susto, na hora da dificuldade, na hora do perigo, não dá tempo de chamar ninguém, a gente usa o que tem. Até rimou, né? Mas usa o que tem. Não adianta, Leia, corre aqui para me socorrer, ela não vai estar disponível. Porque na hora do testemunho, cada um está consigo próprio. É o que Jesus ensina no Monte das Oliveiras, diante do último sacrifício que ele faz entre nós. Que possamos ter a percepção dos valores espirituais, dos ensinamentos espirituais, do esforço grandioso que os espíritos bondosos estão fazendo para nos alertar para os valores espirituais, na tentativa de salvar o maior número de espíritos para ficar aqui, no mundo de regeneração. Mas quem não tiver a túnica das núpcias será retirado. Sejamos convidados, que assim seja.
Obrigado, Otacílio, pela lição benéfica, pelos esclarecimentos, né? Pela necessidade que todos temos de acordar. E são lições assim que contribuem para que a gente acorde, viu? Porque nós vivemos, né? Dormindo no leito macio das ilusões. Não são palavras minhas, são do Essa. Precisamos acordar, não é? Para podermos constituir tesouro próprio. Né? Como bem falou o Otacílio, não vamos ter recursos na hora do testemunho, nós vamos poder contar conosco. Mas se a gente não tem nada, se a gente não construiu nada, né? Vamos nos valer de quê? Vamos pensar nisso. Que a gente possa levar a lição para meditá-la durante toda a semana, não é? A fim de podermos abrir a mente e acordar para as nossas reais necessidades. Vamos orar agora em agradecimento. Que Jesus te abençoe, Otacílio. Obrigado pela lição que nos trouxe de grande valia, né? Amado Mestre Jesus, nesta hora em que chegamos ao término desta parte dos nossos trabalhos desta tarde, levamos o nosso pensamento a Ti, agora em agradecimento. Te agradecemos, Mestre, por mais esta oportunidade, pela benéfica lição que recebemos, pelas reflexões que esta lição despertou em cada um de nós, fazendo-nos sentir as nossas necessidades. Te agradecemos, porque constantemente, de uma forma ou outra, procuras trazer a cada um de nós uma reflexão, um pensamento, uma necessidade, que às vezes até se concretiza através de um pensamento, de uma serenidade, e passamos a pensar: quem somos nós? De onde viemos, para onde vamos e o que importa a cada um de nós fazer aqui, enquanto estamos encarnados? O que é que esperas de cada um de nós? O que precisamos fazer para melhorar a própria condição espiritual? Afinal de contas, estamos aqui para promover a nossa melhoria espiritual. Mas, acomodados, deixamos que as coisas aconteçam. Deixamos que o tempo passe, e ele passa tão rapidamente, porque nos absorvemos com as coisas materiais, completamente esquecidos da nossa realidade espiritual. Nestes momentos em que vimos a esta casa, ouvimos a palestra, ou lemos um livro, ou discutimos com companheiros de caminhada sobre as nossas reais necessidades, tomamos ou podemos tomar novas resoluções, mudar atitudes, viver mais espiritualizadamente. Pena que as nossas resoluções durem tão pouco. Logo nos deixamos absorver pelas coisas
do dia a dia e o tempo passa e deixamos de fazer aquilo que poderíamos. Ah, Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelas oportunidades que temos de acordar para a vida. Recebe o nosso agradecimento. Abençoa, Mestre, a todos os nossos propósitos de sublimação espiritual. Sustenta-nos em nossa fraqueza. Perdoa, Mestre Jesus, a nossa acomodação. E que nesta hora possamos receber de Ti, dos amigos espirituais, de Deus o nosso Pai, as bênçãos de que necessitamos para podermos promover o trabalho de redenção que cabe a cada um de nós. E nesta hora, unindo pensamentos e corações, nós vamos orar juntamente contigo, levando a Deus o nosso Pai a prece que nos ensinaste, e que o manancial de bênçãos se façam para todos nós que aqui estamos, quando, com profunda humildade e imensa fé, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.